Olá, quais são os três principais erros que engenheiros recém-formados cometem? Recentemente, eu ajudei um empresário a buscar um engenheiro para uma vaga fixa. Ele até me procurou se eu tinha interesse, mas como era uma vaga tempo fixo que não tinha essa liberdade de tempo, eu não aceitei. Mas eu ajudei ele. A principal questão que eu vi é que tem três problemas no início da carreira de muitos engenheiros que faz com que ele simplesmente não consiga avançar na carreira. Tá? Os principais erros, né, que são três erros, na verdade eles podem ser simplificados em uma questão, né, que é reciprocidade. Reciprocidade no passado, reciprocidade no presente ou reciprocidade no futuro. Que seria o quê? Primeira coisa, vamos imaginar a seguinte situação. Alguém, por algum motivo, está contratando um serviço de engenharia. Beleza, não importa o motivo, mas tem alguém. Por que motivo ela está fazendo isso? Ela está fazendo isso porque ela precisa de um serviço que apenas o engenheiro consegue executar. Beleza. E aqui entra uma questão. Quando ela vai contratar, o que ela busca? Ela busca um engenheiro que consiga contratar o melhor serviço possível, tá? Que consiga entregar a melhor maneira possível, a melhor coisa possível para ela. Com certeza, né? Ela quer o melhor serviço possível, normal. Agora, qual que foi os três principais erros que eu vi? Bom, os três principais erros que eu vi foram os seguintes. O primeiro erro é, digamos, um erro de reciprocidade no passado, ou seja, quando a pessoa pensa em te contratar, no caso ele está precisando contratar digamos, carteira assinada, mas poderia ser para contratar para executar uma obra, ou contratar para fazer um projeto, ou qualquer outra contratação, certo? Fazer um laudo, coisa assim. Muitas vezes ela vai entrar em contato com outra pessoa. Tá? Ah, eu vou contratar aquele engenheiro lá para fazer um projeto. Beleza. Ah, ele fez eu vi a placa dele lá na uma casa ali de um amigo meu. E vai lá e pergunta para ele, pro amigo, ó, você fez projeto com esse cara. Compensa? Você recomendaria fazer a mesma coisa? Ou você acha que é melhor não? Tá? Normal. Muitos clientes, né? Afinal, eles estão pensando em colocar uma coisa importante da vida deles e buscando você para isso. Tá? E uma coisa que a gente tem que lembrar é que o motivo que a gente tem engenharia é porque a gente está falando de valores muito altos envolvidos. Tá? Essa é a primeira questão. A gente está falando de valores muito altos. O que a gente está falando de valores muito altos? Ah, eu vou fazer um projetinho de sobrado. Beleza, um projetinho de um sobrado, a gente está falando de uma execução de uma coisa que vai custar mais de 100 mil reais. Não é pouca coisa. Tá? Qualquer obra pequena, a gente está falando de um investimento considerável. Né? Qualquer serviço que o engenheiro vai pegar, o bem tá correndo muito dinheiro nessa situação. Então, quando o cliente está buscando, ele sabe que uma contratação mal feita de um engenheiro pode gerar valores muito altos ah, a mais, né? Pode dar uma variação muito grande de valores e também, né, de qualidade também pode ter uma variação muito grande, certo? Se ele contratou um engenheiro que não sabe ajudar a verificar ali uma concretagem de uma obra, ele pode deixar passar um concreto que não deveria deixar passar e entregar bem um produto de menor qualidade ou qualquer outra coisa similar. Beleza? Entendido isso aqui? Então, reciprocidade no passado é o quê? É ele buscar os outros serviços seus, tá? Eu estou falando de engenheiro recém-formado. Sim, normal, tá? Mas a questão é, nos seus primeiros anos, eu só fiz três projetinhos, beleza. Ou só eu dei uma coisinha, beleza. Outra vez só meio ano numa empresa, normal. Ainda assim, o seu cliente vai buscar alguma coisa de você no passado, certo? A maioria dos clientes vão buscar, tá? E quando eles buscam essa coisa no passado, eles precisam saber que eles precisam receber uma resposta boa, tá? E aqui que entrou a primeira questão. Muitos engenheiros não recebiam essa resposta. Quando eu pegava o currículo do engenheiro e analisava, ele não tinha essa resposta boa. Seria o quê? Basicamente, ele abria o currículo da pessoa e via. Trabalhou como engenheiro civil na empresa, na Constru, não sei o quê, de agosto de 2018 a setembro de 2018. Muito estranho isso aí. Por quê? Bom, porque quando uma pessoa é contratada, recém-contratada, e ela está contratada para um serviço, por que ela sairia em menos de 2 meses desse serviço? Né? Tem que ter algum motivo muito bom, né? Um engenheiro recém-formado no mercado que não está bom, saiu por algum motivo? Tem que ter algum motivo, certo? Não tem alguma coisa que quero saber e daí vai pesquisar. E aí que entra a primeira questão. Eu estou contratando, eu quero uma pessoa responsável e tudo mais, vou ligar para a empresa que demitiu essa pessoa por algum motivo. E muitas respostas que eu recebia era assim: ele trabalhou com nós alguns meses,
e ele desistiu do serviço. Ele disse que não gostava do jeito que o escritório era, não gostava do jeito das obras e tudo mais, e resolveu desistir, no caso. Ou ele trabalhou com a gente, mas ele não sabia fazer um projeto arquitetônico e a gente teve que mandar ele embora. Ou ele trabalhou com a gente por alguns motivos, por alguns meses ali, mas ele se recusava a ir na obra. Tá? Ou ele ia na obra, dizia que ia na obra, mas não chegava na obra e depois a gente encontrou ele em outro lugar. Tá? Encontrou ele num bar, uma coisa assim. Tá? A questão é, basicamente, é sempre algum motivo, digamos, ruim que acontece. Quando acontece isso, tem que ter algum motivo muito bom. Tá? Então, essa que é a primeira questão. Que isso, no caso, estou falando de um caso numa contratação de salário fixo, certo? Essa carteira assinada, mas isso pode acontecer para um projeto, pode acontecer para qualquer outra coisa, que é o quê? Que seu cliente vai buscar serviços passados e ele quer uma resposta boa, tá? Reciprocidade passada, ou seja, ele quer ter certeza que nos serviços antigos você também entregou o que o cliente buscava, tá? Primeira maneira de saber como que se um serviço vai ser bom, ele era bom no passado? Sim, então provavelmente vai continuar sendo bom, tá? E mesma maneira, né? Liga para clientes antigos de você, né? Ou patrões antigos e tudo mais, empresas antigas que contrataram. Esse engenheiro foi bom para vocês? Ah, ele trabalhou 2 meses aqui e não sabia fazer um projeto. Ah, então acho que não foi tão bom assim, então acho que não vai ser tão bom assim para mim também, tá? Então essa é a primeira questão que é a ser analisada. Agora, vai ter uma segunda questão, que é reciprocidade no presente. Seria o que aqui? Bom, basicamente, quando você senta com o cliente, tá? Ele está pensando em contratar tudo mais, ele pediu um preço, ou ele perguntou se você queria trabalhar para ele, normal, uma coisa que ele vai fazer é te pedir o preço, ó, quanto você quer para fazer, para executar essa obra, para você vir aí todo dia dar uma olhada na concretagem, ou quanto você quer para fazer um projeto de um projeto hidráulico aqui do meu prédio, ou quanto você quer para trabalhar comigo tipo, segunda a sexta e 40 horas por semana. Normal, se pergunta. E aqui a gente entra uma questão, tá? Que uma mentalidade, já vi muitos engenheiros têm, principalmente engenheiros aí sem tanto sucesso assim, é imaginar a seguinte situação. Ele quer me explorar, tá? Normal, e muitos engenheiros já vi falando assim, ó, esse cliente aí está querendo me explorar, certo? E aqui a gente entra na questão, que se você acha que o cliente te pagando pouco está te explorando, você cobrando muito vai estar roubando ele, tá? Porque basicamente essa é a lógica, né? Existe um preço ideal, se baixar disso, um está roubando o outro, se passar disso, o outro está roubando um, certo? Então é que entra a questão, que você não pode imaginar assim, certo? Você tem que imaginar a seguinte situação, eu tenho que passar um preço para o meu cliente de maneira que ele, digamos, ele tenha vontade e seja vantagem de trabalhar comigo, ele trabalhar comigo, tá? Significa que eu tenho que cobrar pouco? Não. Significa que você tem que cobrar um valor que o seu cliente queira trabalhar com você. Tá? E aí que entra a questão. Ou nem isso depende do caso, tá? Porque engenheiros mais experientes, muitas vezes, eles não cobram isso, tá? Engenheiros muitas vezes experientes, eles estão trabalhando, sei lá, em 5 projetos por mês, tá? E quando eles começam a ver que o engenheiro passa dos 50 anos e não vai ter mais o mesmo pique, acontece o quê? Ele começa a aumentar o preço dele para vender menos. Tá? Então, muitas vezes acontece, o engenheiro trabalhava com, sei lá, 5 projetos por mês, ou executava 5 obras, uma coisa assim, e do nada ele se resolveu, vou aumentar meu preço aqui em 33%. Tá? Por quê? Bom, eu trabalhava com 5 obras. Agora, se eu aumentar o preço de 33%, eu perco duas. Perco 2 projetos. Perco 40% dos meus clientes. Mas eu tenho um aumento aí da renda, né, em 33%. Eu vou trabalhar por 3, mas ganhar por 4. Muitos engenheiros fazem isso, certo? Não tem nada errado em fazer isso, certo? O engenheiro experiente vai fazer isso. Ele vai aumentar o preço muitas vezes para não pegar o serviço. E por que ele pode fazer isso? Porque se ele não pegar o serviço, ele não tem muito. Ele tem um fluxo de caixa considerável. Que não é o seu caso, provavelmente se você é um engenheiro recém-formado. Então, quando você está passando um preço para o seu cliente, quando você passa um preço muito bom, um preço muito bom para você, um preço muito alto no caso, o que o cliente vai ouvir? Bom, ele vai ouvir assim, bom, se você quiser que eu comece a pensar em ajudar você, eu quero que você tire a sua carteira e esvazie ela aqui na minha frente e dê tudo para mim. Tá? Muitas vezes vai pensar isso. Dependendo do caso, até compensa para ele. Mas, provavelmente, se você falar assim, tem aquele engenheiro lá, ele aumentou o valor do projeto, sei lá, ele custava, sei lá, cobrava o projeto
R$ 12 e aumentou para R$ 15 o metro quadrado de um projeto específico. Beleza. Bom, ele vai pensar o quê? Não, ok, esse engenheiro aí, se você vai cobrar R$ 15 também, eu vou contratar ele, porque ele tem 15 anos de experiência, tem 20 anos de experiência, tem 30 anos de experiência, e você é recém-formado, eu nem sei se você vai prestar um serviço corretamente. Então, quando você é um engenheiro recém-formado, quando você é um engenheiro sem tanta experiência, você não pode querer cobrar tanto quanto um engenheiro com experiência, tá? Ah, mas tem a tabela do CREA. Ah, mas tem a tabela não sei o quê. Ah, mas tem que cobrar, não sei, tem que formar um cartel, tá? Você pode pensar isso, certo? Mas a questão é, se você pensar isso, você está dando uma vantagem enorme para aquele engenheiro que está trabalhando aí e já tem experiência de 30 anos. Certo? Então, quando você for formular o preço, você tem que pensar, eu tenho que passar um preço para o meu cliente que ele queira fechar um projeto comigo. E se for, nesse caso, como você é um engenheiro com pouca experiência, um pouco menor, tá? Que esse foi um dos casos que, durante a contratação, no processo, né, muitos engenheiros acabaram saindo, né? 3 engenheiros acabaram saindo desse caso. Por quê? Bom, porque ele estava buscando um engenheiro recém-formado, tá? Ele já tinha um engenheiro mais experiência, para um engenheiro recém-formado para tratar serviços menores. E a questão é, esse engenheiro recém-formado, por mais que tenha uma tabela do CREA que diz 6 salários mínimos, ele não ia contratar como engenheiro, ele ia contratar como auxiliar de engenharia. Então, o salário não ia ser 6 salários mínimos. Ah, mas tem que denunciar esse tipo de pessoa. Ok, você pode pensar isso, tá? Porque entra a questão que você pensa que está sendo explorado. Tá? Quando eu penso que um engenheiro que não estava trabalhando, que entra num serviço, por mais que, em vez de ganhar 6 salários mínimos, ganha 3 salários mínimos, ele está aprendendo muito porque ele está sem experiência. E vai ganhar muita experiência, né? E da mesma maneira que quando o engenheiro estava na faculdade, ele estava pagando 2 salários mínimos para aprender. Agora ele está ganhando 3 para aprender. Tá? Um engenheiro assim formado, ele não está pagando para trabalhar, ele está pagando para aprender ainda. Tá? Até ele tirar uma experiência boa, até ele ter 2, 3, 5 anos de experiência, ele está muitas vezes pagando para aprender. Certo? E, agora está recebendo pouco para aprender no caso, certo? Antes ele pagava por 5 anos na faculdade, ou 7 ou 10, dependendo do dinheiro. Ele estava pagando, agora está recebendo, então já é uma vantagem considerável, tá? Então, a segunda questão aqui é, não, se você ainda está aprendendo, se você ainda não tem um foco definido, se não tem uma cartilha de clientes grandes, não tente buscar explorar o cliente, ou achar que o cliente está explorando e achar que é uma relação de ódio entre vocês. Tá? Essa é a segunda questão, que muitas vezes pode ser errado mais, mas é muito melhor você sair de uma faculdade que você estava pagando 2 salários mínimos e ir para um emprego que você está ganhando 3, do que você sair de uma faculdade que estava ganhando 2 para ir para uma TV que você não está ganhando nada. Tá? Então, essa é a segunda questão. Você é recém-formado, não pode esperar que você vai ganhar tanto quanto um engenheiro com 15 anos de experiência. Tá? Ah, mas isso é ruim. Não, porque se você pensar ao contrário, você vai pensar, bom, eu daqui a 15 anos não vou estar ganhando mais do que eu estou ganhando hoje. Estou ganhando muito mais. Tá? Essa é a vantagem. A gente tem que pensar também por outro lado. Agora, a gente entra na terceira questão, que é o quê? Reciprocidade futura. Tá? Vamos imaginar que seu cliente, quando te buscou contratar, buscou alguma referência, encontrou uma referência boa, te contratou, conseguiu, digamos, você negociou um preço que ele ficou satisfeito a ponto de querer fechar um contrato com você. A terceira questão é, você tem que garantir que ele vai ficar feliz com o seu projeto, tá? Ah, mas aí é a primeira questão. Não, porque muitas vezes a primeira questão é que só por uma indicação já é suficiente, né? Ah, eu vou te contratar, isso é muito comum também, tá? Eu vou te contratar porque tu é sobrinho de um amigo meu que joga bola comigo. Acontece, tá? Ou eu vou te contratar porque tu é primo lá, então, da minha esposa. Normal, isso muitas vezes acontece isso, tá? Não, mas é nepotismo, isso aí pode até ser, mas acontece, tá? Isso é uma coisa normal que acontece. Então, isso, e aí a primeira reputação ali foi só porque você é primo lá da minha esposa, beleza. Agora, a terceira questão é que você tem que entregar um projeto que o cliente fica feliz com aquele projeto, que ele vai falar, é exatamente isso que eu estava buscando, tá? Essa que é a questão principal, tá? Por quê? Porque agora você está pensando, agora é futuro, tá? Mas esse seu cliente, daqui a um ano, ele vai ser o passado, tá? Então, daqui a um ano, eles vão ligar para esse cliente para falar sobre, perguntar para você se ele quer fazer um projeto com você, tá? E aí que entra a questão. Você pegou um serviço para executar, executa o melhor possível que você pode ter para o seu cliente, tá? Ah, eu vou trabalhar, digamos, numa empresa. Trabalha corretamente, se precisar fazer uma tarefa. Ah, mas essa tarefa, eles querem que eu, sei lá, analise o projeto, eles querem que eu ajude, visite obra ou visite cliente para ajudar a vender, tá? Talvez não esteja no seu
no seu contrato, né? Mas é uma coisa adicional que você pode fazer e pode ajudar mais seu patrão, tá? Porque é isso que ele está buscando. Ou você pegou um projeto estrutural, tá? E isso já vi acontecer, tá? O projeto estrutural, e aí o cliente fala, tá, mas tá faltando, você detalhou toda a casa, detalhou, digamos, os dois andares da estrutura, detalhou a fundação, te passei a SPT, o projeto de fundação e tudo mais, detalhou a piscina, e agora está faltando o muro, tá? E eu precisava do muro detalhado o mais cedo possível para a prefeitura. E o engenheiro fala, não, agora se você quiser isso aí, agora pepino seu, agora você já está atrelado a mim, paga um pouco a mais, e daqui a 3 semanas eu te entrego esse projeto do muro, tá? Isso, tem dinheiro que faz isso, tá? E consequentemente o cliente fica o quê? Ele fica com não tem vontade de, quando me ligar, eu não vou te indicar, tá? Essa é a questão que acontece, tá? E essas ligações de indicações são comuns no mercado, tá? Então, o cliente te ligou, ou o cliente te pediu, eu estou precisando de algum detalhe a mais. Muitas vezes, eu preciso de uma via a mais do projeto, tá? Eu vou te cobrar R$ 20 para imprimir. Isso não compensa, tá? Entrega uma via a mais, ajeita um detalhe. Eu preciso mudar aquela via. Ajeita, tá? O ideal é que o principal objetivo seu é que o cliente se sinta satisfeito. Por quê? Porque o cliente se sentindo satisfeito, que ou ele vai te indicar para outro serviço, que é muito comum. Agora, pode acontecer outra coisa. Se for uma construtora, se for um outro engenheiro, outra pessoa que trabalha no ramo, um pedreiro mais um construtor, ele vai, muitas vezes, te contratar novamente. Ou, se você não entregou o que ele estava buscando, ele não vai te contratar novamente. Tá? Então, esse é o terceiro erro. É que tem que entregar o melhor projeto possível. Mas eu peguei o projeto e foi ficando mais complicado. Não é desculpa. Tá? Mas eu peguei o projeto porque eu é amigo meu. Não é desculpa. Tá? A questão é, você tem que entregar o melhor projeto possível. Mas eu não consigo fazer esse projeto da maneira que ele quer. Beleza? Então você tem que encontrar uma maneira, tá? Porque basicamente quando você pegou a entrada do seu cliente, você está falando por quê para ele? Ó, beleza, a partir de agora é responsabilidade minha. Tá? A partir de agora, se esse prédio fica de pé ou não, se o hidráulico dessa estrutura funcional ou não, se esse projeto vai ser aprovado na prefeitura ou não, é problema meu. Tá? Isso que você está falando para ele. E se você fizer isso, ele vai querer te passar mais problemas junto com um dinheirinho junto. Tá? Essa é a principal questão. Então, entrega o melhor projeto possível. Mas eu vou precisar de ajuda. Beleza, sem problemas, tá? Vai ter outros engenheiros. Claro, você também vai ter que entregar alguma coisa para eles em troca disso, mas que você tenta te ajudar, tá? O principal problema é, não, eu vou entregar de qualquer jeito, mas em troca eu não vou tirar do meu dinheiro, não. Aí que tá a questão. Você tem que entregar o melhor projeto. Mas eu tenho que descansar. Não. Quando você está começando, se você tem 25, 30 anos ainda, descansar é um pouco coisa que a gente pensa depois. Tá? Pegou o primeiro projeto, o primeiro serviço, trabalha 12 horas por dia nisso. Tá? Inclusive, o que aconteceu é que essa reciprocidade futura também foi parte dessa contratação. Por quê? Porque esse cliente meu, tá? Eu fiz projeto para ele, não é o caso de ser contratado com ele, mas ele tinha um engenheiro no passado, certo? E, né, infelizmente, ele mandou esse engenheiro embora porque ele descobriu que o engenheiro estava para visitar as obras, né? O engenheiro estava visitando as obras, ou indo visitar as obras, e ele chegava nas obras, mas não fazia nada, deixava passar. E aí uma obra que era para entregar numa época, acabou entregando muito mais tarde, gerando prejuízo considerável para esse cliente e, consequentemente, mandando ele embora. Tá? Que é essa questão. Ele não entregou o que ele estava buscando. Ele gastou, ele tirou o dinheiro dele para contratar um engenheiro para executar uma obra, para ficar todo dia visitando uma obra, e esse engenheiro visitava a obra, mas não fazia nada, deixava passar, acabou deixando a obra atrasar 3 meses. O que acontece quando o engenheiro tem um cronograma e deixa a obra atrasar 3 meses? Ele vai mandando embora, tá? E foi isso que aconteceu com o engenheiro antigo, foi isso que ele estava buscando, ainda, tá? Mas foi isso que ele buscou no engenheiro novo, né? Um engenheiro que, quando pegasse uma obra para ser executada, não deixasse isso acontecer, certo? E quando você acontecer qualquer coisa assim com você, pegar um primeiro projeto e tudo mais, tenha certeza absoluta, tá? Pense assim, esse cara tá me pagando dinheiro, eu tenho que fazer o melhor serviço para ele possível, tá? Por mais que, por enquanto, ele não esteja ganhando dinheiro suficiente, isso é uma questão que você tem que pensar quando está reformado, que você ainda é uma aposta. Como assim? Basicamente, quando uma pessoa está construindo uma obra, tá? Com certeza, como eu falei, é dinheiro grande que está correndo, tá? Nessa obra que ele está falando era mais de R$ 1 milhão, que eu falei agora, que ele demitiu em dinheiro, mais de R$ 1 milhão. E com certeza pode acontecer de obras que valem muito mais do que isso, tá? Vou pensar num prédio. Um prédio pode custar mais de R$ 10 milhões tranquilamente, certo? Quando
a pessoa contrata, vou contratar um engenheiro com 15 anos de experiência que só toca prédio. Eu vou pagar 20 mil reais para ele? Ele pensando o quê? Bom, eu vou pagar 20 mil reais para ele para ter certeza absoluta que ele vai entregar o que eu busco, certo? Ah, não, mas eu vou contratar um engenheiro informado. Muitas vezes a pessoa pensa, eu vou contratar um engenheiro informado, vou contratar um engenheiro, sei lá, que não tem experiência ainda, eu vou, ao invés de pagar 20 mil por uma certeza, eu vou pagar 3 mil por um 60% de chance aí que ele vai dar certo, tá? Essa é a questão que ele está fazendo. Ele preferiu arriscar, tá? E nesse caso que ele arriscou a primeira vez, não deu certo, o que acabou gerando uma necessidade de arriscar de novo, certo? Essa que é a questão que muitos clientes vão ter, certo? Que eles estão te contratando sem experiência porque eles estão aceitando arriscar. E por que eles aceitam arriscar? Porque eles sabem que a vantagem de arriscar é que eles não precisam pagar um salário tão alto. Para o engenheiro que vai tocar uma obra ali, mas que ou vai fazer um projeto e tudo mais, sem tanta experiência, certo? E aqui que entra a questão, que se você tentar na parte de negociação achar que você é a mesma coisa que um engenheiro de 15 anos de experiência, que faz com que muitos engenheiros travem, certo? Ou se você entregar um produto mal feito, é o que faz com que engenheiros realmente voltem, tá? Porque se você tentar algum dia ligar para esse empresário e perguntar, ó, você recomenda contratar esse engenheiro? Ele vai falar, não. Manda ele embora, faz uma obra com outro engenheiro, ou deixa a obra até com um engenheiro que você vai visitar só uma vez por semana, mas não contrata esse cara, porque é pior do que isso. Tá? Essa é a principal questão que você tem que imaginar. Que o que você está fazendo agora, os primeiros anos de serviço, não é para você, agora os primeiros anos de serviços, eu vou comprar uma Hilux e comprar uma casa nova. Não. Os primeiros anos de serviço é você juntar experiência e juntar a reconhecimento no mercado para que no futuro, quando você quiser com dinheiro de 10 anos de experiência ir na concessionária comprar uma Hilux à vista, beleza, tá? Mas você como recém-formado não é no seu caso, tá? No seu caso, por enquanto, ainda é ir de uma perda de 2 salários mínimos por mês pagando uma faculdade para um lucro pequeno que pelo menos dê para sustentar, beleza? Então seria isso. Até a próxima.